Olá, meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírita Fraternidade Caieiras. Estamos aqui mais um domingo reunidos em torno do Evangelho, para que possamos absorver os ensinamentos trazidos pelo Cristo, que possamos, na medida do possível, levar as pessoas que dele necessitam. Nesse instante, nós vamos nos sentindo como se estivéssemos na casa espírita, no salão da fraternidade, nos aquietando, nos sossegando a nossa mente, para poder melhor absorver as palavras que o Mestre trouxe. Hoje eu vou falar sobre um item que está em Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. É uma continuidade sobre o sal da terra, né? E lá no versículo 13, ele fala: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, sem sabor, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E a gente vê uma questão: a gente precisa ingerir o sal no nosso dia a dia. O cloreto de sódio, né, conhecido como sal de cozinha, né, é um dos mais preciosos alimentos que a gente tem conhecimento. Tá? A nossa célula, ela precisa do sal, tá, para controlar as substâncias que entram e saem da célula. É através do sal, desse regulador, que entram e saem substâncias da nossa célula. Para ver a importância que ele tem. Né? O sal, entre 6 e 8 gramas, é suficiente para manter as nossas funções. Você vê que é uma quantidade mínima, né? É um pouco mais de 2 pitadas de sal. E com ela a gente consegue manter esse equilíbrio, né? E o balanço dos nutrientes e de água dentro das nossas células. Na quantidade adequada, auxilia no funcionamento do intestino, tá? Ele auxilia na função renal, né? Além de ser importante, por exemplo, as pessoas que praticam exercício de mais de 1 hora. A pessoa perde sal pelo suor, né? E ela precisa repor esse sódio. Muitas pessoas muitas vezes passam mal por conta desse desequilíbrio do sal no organismo. Por isso que muitas provas que as pessoas frequentam, às vezes dão banana, dão alguma bebida isotônica que contenha sal, para poder repor o que foi perdido. Se alguém tenta uma dieta sem sal, sem nenhum sal, tá? Ela corre o risco de ficar enrugada como uma uva passa. Interessante, né? Sem o sódio, as células, né, elas não conseguem reter líquido, então elas vão perder o seu volume e vão encolher praticamente, por isso que é enrugado. Né? Já o excesso do sal também é prejudicial, porque o excesso ele vai sugar as águas das células, tá? E aí ele vai reter o líquido no organismo, aí vai forçar os vasos sanguíneos e leva ao aumento de pressão. Tá? Então tem que ser controlado o sal. Né? O sal é muito importante. Na antiguidade, em Roma, se pagavam os soldados com sal. Por isso a origem do termo salário. Né? O sal ele era uma moeda de troca. As pessoas trocavam coisas por sal. Tá? E ele é considerado um grande conservante até hoje. E para manter alguns alimentos, eles são embebidos numa mistura, né, uma mistura salina, né? Para poder conservar o alimento. Naquela época era muito importante isso, porque não havia geladeira. Então, por isso que existem ainda hoje as pessoas que salgam algumas coisas, né? E você encontra no supermercado com salgada, você tem que dessalgar. É o caso do bacalhau. Né? E assim, em relação ao que disse Jesus, se o sal ele for destituído desse componente ativo, que dá essa propriedade de realçar o sabor, ele vai se tornar insonso. Né? O Simonetti ele tem uma historinha no livro dele, chama O Tempero da Vida. Tá? E ele fala sobre uma situação de uma senhora que era muito bem prendada, né, na cozinha, e ela prepara aquele almoço excelente, aquela coisa muito deliciosa, né? E ela prepara com muito carinho tudo aquilo, se esmerando para deixar aquilo uma coisa deliciosa de se ver, né? Porque a
A visão, a gente sabe que a visão ela é um grande passo para a gente apreciar alguma coisa, uma comida, né? A gente começa a comer pelos olhos, tanto que a gente saliva, né, só de ver, né? E assim se sentiam os convidados dela. Viram aquele banquete, eles contemplavam tudo aquilo, né? Não viam a hora de apreciar tudo aquilo. Mas na primeira garfada, as pessoas começaram a se sentir estranhas, né? Ela esqueceu de colocar o sal na comida, tá? Uma coisa que pode acontecer. E a gente sabe, né? E isso gera um desconforto geral, né? Tanto para o dono da casa como para os visitantes, né? E a gente sabe que o sal, além dele saborizar o alimento, ele realça muitas vezes os outros temperos, tá? Sem o sal, eles não são sentidos. E o sal tem essa propriedade de realçar esses temperos. Muita gente sabe disso e aproveita dessa qualidade, né? Então, o que quis dizer Jesus, né, com isso, né? Que assim como no sal, na alimentação, né, a gente tem que ser como o sal na vida das pessoas, né? A gente tem que procurar não ser insípido, não ser corruptível nos ensinamentos que a gente teve, né? Não ter sido contaminado por influências inferiores que vão afastar a gente dessa vivência do Evangelho. As pessoas que são os cristãos, né, eles procuram satisfazer a razão e o sentimento dos seus semelhantes, né, transmitindo com lógica e coerência os ensinamentos de Jesus, tá? Incomparável em sua grandeza na prática da sua doutrina, tá? E pela verdade e consolações que ela proporciona. Aquele que é indiferente, o fanático, o supersticioso, o negador, o hipócrita, e não se esforça pelo engrandecimento, né, e não trabalha pelo bem geral, esse é o sal insípido, esse é a luz mortiça, que não serve para nada. Aquele que não auxilia os pobres, que não ensina os ignorantes, que não se condói com o mal alheio, né, e não procura aliviar esse mal, esse é o sal insípido, que só serve para ser pisado. Esse é a luz mortiça que deixa na penumbra em vez de iluminar, tá? Na parte seguinte, nos versículos 14 a 16, ele vai falar sobre a luz, né? E ele fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, né? E ninguém acende uma candeia e a coloca sob alqueire, mas no velador, e assim alumia todos que estão na casa. O alqueire era um móvel, tá? E era fechado. Então, se você colocasse uma candeia, né, que seria uma coisa que iluminava, um instrumento de iluminar, né? Nesse alqueire, você não conseguiria irradiar a luz que ele tinha, né? Ele produzia. Mas o velador, ele iluminava todos os que estavam na casa. O velador era uma situação dentro da casa, né, do ambiente, que proporcionava com que a candeia iluminasse com mais vigor o ambiente, tá? E ainda ele fala: de tal modo brilha a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, assim, os discípulos de Jesus são a luz do mundo e o sal da terra. A sua tarefa é esclarecer seus semelhantes e, ao mesmo tempo, procurar conservar os semelhantes fiéis aos ditames cristãos, né? Proporcionando a eles a consolação. O sal insípido não condimenta, a luz mortiça não ilumina. De tal modo brilha a vossa luz, que os homens, vendo vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Essa luz simboliza o esclarecimento, a orientação, tá? Que são capazes de nos transformar para melhor, né? A candeia deve ser colocada não embaixo do alqueire, né? Ele está falando disso, que ela não deve, essa candeia não deve ser encoberta para a indiferença das pessoas, né? Pelo egoísmo, pelos interesses pessoais, que a pessoa tenha aquele conhecimento, tenha o esclarecimento, mas fica só para ele, né?
não produz, não frutifica. E quando ele fala mais no velador, seria que distribuísse isso às pessoas, que iluminasse as pessoas, oferecesse luz a todos. Não? Quando ele fala lá em resplandeça, tá? E isso aí significa imprimir sentimentos de fé e de esperança na gente mesmo, que a gente resplandeça nas pessoas que nos cercam. E esse esforço de resplandecer, os nossos sentimentos mais puros, né, será sempre percebido por alguém e pelos que nos cercam, que é o caso que ele fala, né, que de tal modo brilha a vossa luz, né, as nossas posições, os nossos ensinamentos, as nossas atitudes, né, que as pessoas vendo as nossas obras glorifiquem a Deus que está nos céus. De que adianta a gente ter uma religião que atrai as pessoas com rito, com reza, com cerimônia, pompa, cantos, né, magias, né, superstições, tá? Mas não tem a condição de assimilar aquilo que está no Evangelho, né, que pede acima de tudo simplicidade, né? É isso que a gente precisa, né? A gente precisa ser a luz que ilumina o mundo, né? Não uma luz mortiça. Temos que ser uma luz suficiente para iluminar as pessoas e temos que ser o sal do mundo, né? E vamos tornar o dia a dia das pessoas uma coisa melhor, com mais sabor, né? Uma vida melhor, tá? Então esse era o ensinamento do dia de hoje, né? Eu espero que vocês tenham uma boa semana, que vocês fiquem em paz. E na próxima semana a gente vai estar reunido novamente aqui para trazer mais ensinamentos do Evangelho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Obrigado.